Já está, hein? Já estamos ao vivo aqui. Mais um minuto para começar, né? Vamos lá, falta 1 minuto. Mas já estamos ao vivo já. É isso aí, Fábio. Vamos aguardar o horário para a gente começar. Tá. Vamos. A Ju tá com o YouTube aberto aqui também agora para a gente olhar. Começou. Ó, já temos uma pessoa aí, o Fábio Correia. César Silva. Fábio Correia Fábio Correia é da Bracel, Luciano, operador lá da linha de fibras, trabalha com a gente lá. Boa noite ao pessoal que tá entrando aí, hein? Vamos aguardar aí. Dá mais um minutinho. Mais um minutinho e a gente já começa. Fechar aqui. O delay, né? Tem um certo delay para a gente que está aqui na transmissão pro YouTube. Acho que é coisa de 15 segundos aí. Uma coisa é você estar lá no YouTube, né, participando. Outra coisa é você estar nos bastidores. Exatamente. Dessa diferença. Vai devagarinho, eu aprendo. Eu já vi aqui, eu tô com a comunicação com vocês aqui, tô conectado aqui no YouTube, no celular também, né? Aí eu vi entrar aqui o Fábio Correia, que o Fábio comentou, o César tá aí, o Renan Ferreira, o Rogério Silva, tem o Rogério Reis, o Arthur, o Johnny Veiga, o José Eduardo Maciel, o pessoal tá entrando aqui. Inclusive o José Eduardo, Luciano, ele é de uma fábrica de uma termoelétrica. Ok. Mais gente entrando. Aqui tá constando para mim umas 18 pessoas aqui, tá, Fábio? Vamos dar mais um minutinho, Fábio, então, em Marilena, a gente já começa, né? Para cumprir os horários que nós combinamos aqui. Então, nós entramos exatamente no horário nós, né? Cumprindo a pontualidade que a gente combinou. Guardar mais um minutinho para o pessoal terminar de entrar, já começa. Isso aí, já temos 20 pessoas online com a gente. Se o pessoal orientou, Fábio, que eles podem escrever para nós aí também, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, né? Isso. Isso aí. Enquanto a gente estiver fazendo a apresentação, caso o pessoal queira fazer uma pergunta, alguma coisa, pode mandar pelo YouTube aí mesmo, né? Tem onde escrever. E aí o Fábio depois faz a leitura da pergunta ou da dúvida ou comentário também. O que você acha, Fábio? Vamos começar? Vamos lá, vamos começar, Luciano. Então, pessoal, boa noite aí, oficialmente aí. Começamos aí, né, Luciano, a nossa primeira live aí do canal aí, Luciano e Fábio Treinamentos, né? Um de muitos, né? A ideia, como a gente comenta todos os dias, é trazer conhecimento, né, para as pessoas, que eu acho que é um legado, né? Você passar o que você conhece para as pessoas, eu acho muito empolgante isso aí, quando você recebe principalmente um feedback que a pessoa decidiu seguir uma determinada área por influência da gente, né? Que viu alguma live nossa em um outro canal e resolve seguir essa área. Eu acho muito, muito bonito isso, fica até emocionado com isso. Então, por isso a ideia é a gente sempre trazer um convidado, né? Uma pessoa que já tem bastante vivência na área profissional, né? Que trabalhe com pessoas para poder também passar um pouco de conhecimento. E hoje a gente tem o prazer de receber aí a Marilene aí, né? Ela vai contar um pouquinho dela para a gente. Eu sei que são mais de 30 anos aí de experiência. Eu tenho certeza que nessa 1 hora aí
ela vai passar muita informação boa para a gente, que vai ajudar a gente aí nas nossas vidas profissionais, tá? Você quer complementar alguma coisa antes da gente apresentar a Marilene? Não, acho que você falou bem, Fábio. Qual a ideia? A ideia é transferir conhecimento, pessoal. Boa noite, né? A ideia de transferir conhecimento é que vocês possam adquirir coisas novas, além do mundo da celulose e papel também, a gente poder falar um pouquinho sobre como ser bem-sucedido, como liderar uma equipe, como se posicionar perante a um momento que você vive no trabalho, né? Como ter controle emocional para isso. E a Marilene é uma das nossas convidadas que tem expertise no assunto e vai poder nos ajudar a transferir esse conhecimento para vocês. Espero que vocês gostem, espero que seja uma hora bem agradável e que a gente tenha sucesso aí. Isso aí. Então, Marilene, seja bem-vinda novamente e se apresente, por favor, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, que nem o Fábio falou. Compartilhar conhecimento é muito bom, sabe? Eu acho que é um egoísmo a pessoa ter conhecimento e não compartilhar, sendo que isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Bom, quem que é a Marilene? Tenho mais de 30 anos na área de educação, experiência em treinamentos, todos os tipos de público, adultos, jovens, crianças, tudo que vocês puderem imaginar de gente, de ser humano, eu já lidei, já ensinei, já treinei. Isso é bom, isso é muito bom. A gente vai se diversificando, né? Adquirindo novos conhecimentos. Porque quando a gente transmite o nosso conhecimento, a gente também aprende. O aprendizado é uma troca, não é só ensinar. Porque quando você ensina, quando você transmite, você também está aprendendo. É uma troca de experiência. Toda pessoa tem algo dela para ensinar, tem algo dela para doar. E é muito bacana isso, é muito interessante. Às vezes um aprendizado vem de uma frase, de uma palavra, vem de onde você menos espera. É muito bom. É um tipo de coisa que só quem faz sabe o que é. Que nem eu ouvi uma vez a frase que diz assim: você ser professor é um sacerdócio. Ou você gosta, ou você não gosta. Ou você vive aquilo, ou você não vive. Então, é isso que eu posso falar. É muito bom, né? Vocês devem ter percebido que eu adoro, né? Ensinar. E é muito bom. Então, espero poder ajudar a galera. Se tiver dúvidas, perguntas, eu separei alguns tópicos. Nós vamos fazer um bate-papo descontraído, tá? Uma coisa bem light, para o pessoal participar bastante. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Marilene. Muito obrigado. Vamos começar então, Fábio? Vamos lá, Marilene. Vamos lá. E vamos, a todo momento, a Marilene vai tocando nos temas e a gente vai contribuindo aqui também. Nosso primeiro tema, pontualidade. Pode parecer óbvio, pode parecer chover no molhado, mas tem muitas pessoas que têm problema com pontualidade. Sabe? Como se diz, os atrasados crônicos. Pontualidade é uma questão de respeito. Em primeiro lugar, com você mesmo, segundo, com as outras pessoas que você combinou. Uma dica que eu já utilizei, inclusive, para as pessoas que têm esse problema com o horário, experimente adiantar o seu relógio, o relógio do seu celular, 5 minutos. Quando você pensar que você está em cima da hora, você ainda tem 5 minutos. Porque vai chegar um momento que você esquece que você adiantou o teu relógio. Então, ajuda, ou às vezes até 10 minutos, algumas pessoas fazem, experimente, adiante seu relógio 10 minutos. Nossa, estou em cima da hora, estou atrasado, o compromisso era às 2 da tarde. Que horas são? São 10 para as 2. Ufa! Não estou atrasada. Então, para quem tem esse problema, é uma dica que funciona. A pontualidade. Eu acho que é uma coisa, né, Marilene, nós temos que realmente reforçar, né? Um bom profissional, ele é pontual. Exato. Né? Um bom profissional, ele cumpre com o que está combinado, né? Então, se você combinou um horário, cumpra o horário, né? Se você combinou estar naquela reunião, esteja naquela reunião no horário e esteja presente naquela reunião também. Não seja só pontual no tempo, né? Seja pontual e esteja naquela presente, né?
E Marilene, eu acho que complementando aí o que o Luciano comentou, né? Eu acredito que saiu um pouquinho aí, alguma coisa aconteceu que saiu da live, mas complementando, né, essa questão da pontualidade. Voltou, Eu Luciano. caí e voltei, desculpa. Algo aconteceu e foi externo à minha vontade. Eu estava complementando aí, né, Luciano, que você tinha comentado, né? Talvez se você não possa ir na reunião, porque pode acontecer imprevistos, né? Pelo menos mande uma mensagem. Hoje o WhatsApp tá tão fácil, né? De você mandar, ó, vou me atrasar. Pelo menos quem está ali te aguardando, né? Já sabe, né? Que você está atrasado, está vindo ou que não vai vir, porque muitas vezes hoje a gente sabe, né? A gente trabalha na indústria, sabe que 10 minutos que você ficou parado é 10 minutos, às vezes, a mais que você vai ter que trabalhar para entregar alguma outra atividade, né? Então, Eu acho que você falou importante, Fábio. Eu falo assim, se você tem uma dificuldade de cumprir com algo, primeiro, cumpra, né? Eu acho que a primeira etapa é essa, a Maria comentou, seja pontual, esteja lá. Você tem dificuldade de cumprir, recombine, né? Eu acho que a palavra seja essa aí também, né? sim. E eu lembrei só de um caso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar de alguns casos vividos. Muitos anos atrás, eu trabalhei por vários anos, né? Você sabe, né, Luciano, com uma pessoa que tem uma filosofia. Acho que o seu som tá ruim, Fábio, para mim. Não sei se tá normal para. Pipocou, É isso. Voltou? Agora sim, voltou. voltou. Tá ótimo. Eu trabalhei muitos anos, né, com a pessoa, né, com filosofia japonesa e teve um ano na fábrica que ele era o presidente da CIPA e eu era membro da CIPA, né? Então, e ele prometeu uma das promessas de campanha de presidente da CIPA que não aceitaria atrasos, né? E realmente, se você chegasse lá, a reunião era 2 da tarde, chegasse 2:01, você não entrava, que ele trancava a porta da sala. Então, essa era uma forma de tentar disciplinar as pessoas, né? Então, assim, ó, então todo mundo já sabia. Se você não conseguisse chegar naquele horário, nem precisava ir mais, que você não iria entrar, né? Não sei se foi muito bruto, né, essa ação, mas as pessoas não chegavam mais atrasadas, porque sabiam que não iriam entrar na sala de reuniões, né? Não sei se foi muito bruto, não sei o que a Marilene acha dessa postura, às vezes, para implementar a disciplina, né? Talvez você tenha que ser mais duro no início para depois ir afrouxando, né, um pouquinho, né? Eu acho que foi correto. É da minha natureza cumprir com o combinado, sabe? Acho que eu tenho o perfil mais rígido. Se foi combinado assim, vamos fazer assim. Inclusive, eu também soube de um outro caso de uma professora francesa, veio dar aulas no Brasil e dava o horário da aula, por exemplo, a aula era para começar às 8 horas da noite. Deu 8 horas, ela passava a chave na porta e botava a chave no bolso. Então, nas primeiras aulas, o pessoal ficou apavorado, né? Que não estavam habituados com isso. Aluno sair para tomar uma água, para ir ao banheiro, no horário do intervalo, ela tirava a chave do bolso e ia lá destrancava. Terminou o intervalo, novamente. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrava mais. É a questão da disciplina. Disciplina. E isso ela criou uma cultura nova, né? A cultura para a aula dela era a pontualidade, né? Tinha que estar presente, né? E aproveitando essa questão da cultura, que o Luciano comentou agora, eu já me vi obrigada algumas vezes, nessa questão da pontualidade, a ter que relembrar, ó pessoal, se o horário é 8 horas, 7h59, vocês têm que estar sentando na cadeira da sala de reuniões. 8 horas não é o horário de estar entrando no estacionamento, não é o horário de estar passando o crachá, Correto. é o horário de começar. Às vezes é uma questão de autodisciplina, né? A pessoa não tem esse hábito e acaba prejudicando, às vezes, uma equipe inteira por causa disso. E eu tenho um comentário a fazer também, que é o seguinte: quando a gente tem uma reunião que ela é feita de rotina, e aí eu acho que as armadilhas acontecem, o pessoal tem que tomar cuidado. Quando algo de rotina, e você costuma fazer naquele mesmo horário aquela rotina, qualquer pessoa que chega atrasada uma vez, a outra pessoa chegou atrasada a segunda vez, aquele perde a credibilidade de começar no horário. Então todo mundo acredita que vai começar 2 minutos depois ou 5 minutos depois.
Então, para nós profissionais, nós temos ser pontuais e fazer com que a pontualidade seja cumprida, né? Se você marcou às 8 horas deve começar. Quem chegou depois, talvez não seja tão radical como o Fábio comentou, a Maria comentou de trancar a porta ou não, mas quem chegou depois vai ter que saber que está errado e vai ter que esperar o momento dele, entendeu? Mas você comece o combinado no horário previsto, né? Isso é muito Exatamente. importante, porque depois que atrasou 1, 2, 3 vezes, aí todo mundo fala, 5 minutinhos depois a gente vai lá, a gente chega e ainda não vai ter começado. Então, uma postura Exatamente, assim. profissional tenha pontualidade, principalmente quando a gente fala sobre, a gente não falou aqui, a gente falou sobre coisas de trabalhos, né, mas coisas sobre entrevista profissional. Eu tenho esse cuidado, vamos pensar, quando eu vou entrevistar alguém também, além de me preparar antes, eu estou 5 minutos antes. E depois, na hora que se a pessoa chega atrasada, já é um ponto de atenção que você coloca ali no primeiro item da entrevista, né? Exatamente, né, Luciana? Só para a gente fechar esse tópico aí aqui, né? Porque se deixar, ficamos a noite inteira só falando de Exatamente. pontualidade, né? Mas antigamente, né, quando a gente ia fazer entrevista, mais de 20 anos atrás, normalmente o entrevistador deixava lá o entrevistado esperando e falava que aquilo já era uma prova de resistência, né? Eu não via muito com esses olhos, né? Eu vi uma falta já de compromisso da pessoa que estava ali, né, para te entrevistar, porque, poxa, você também tem, além de você estar precisando do trabalho, você também tem outros compromissos, né? Então, essa ideia de deixar só para fazer teste era muito mito, né? Eu acho que era falta de compromisso mesmo com quem ia participar, né? Então, é realmente importante isso aí que você falou. A gente, quando vai entrevistar alguém, a gente chega antes, se prepara, né? Faz um bate-papo antes para preparar melhor, né? Para a pessoa se sentir que quem está entrevistando está interessado na pessoa, né? Porque senão vai fazer entrevista por fazer também não faz muito sentido, né? Tá bom? Era só esse comentário aí para a Vamos para gente outro mudar. tópico, então, por causa do Vamos para o nosso outro horário próximo também. tópico. Isso. Vamos lá. Tópico número 2, Marília. Postura profissional, né? Ou você é profissional ou você não é profissional. Exato. Ser profissional é que nem gravidez. Não existe meio grávida nem mais ou menos grávida. Ou está grávida ou não está. Ou a pessoa é profissional ou ela não é. E tem pessoas que você bate o olho nos primeiros segundos, você já percebe a postura profissional. Só aquela pessoa ali é profissional, aquela pessoa transmite profissionalismo. E outras já não. Então, o que faz de uma pessoa profissional? O que é uma postura profissional? É um conjunto de características que a pessoa tem e que torna isso visível aos olhos dos outros, dos colegas, dos superiores, dos clientes, e que só traz benefícios para a pessoa e para todos, né? Para todo mundo, para os colegas. A pessoa não perde nada por ter uma boa postura profissional. E muitas vezes a pessoa deixa de agir de forma profissional, de ter uma boa postura, por falta de informação. Às vezes a pessoa ela faz algo achando que está fazendo para o melhor, mas não é bem assim. Então, por isso que é importante a pessoa estar sempre procurando aprender, estar sempre conversando, tendo os feedbacks, né? Tendo aquele retorno de saber como é que ela está indo. E o interesse da própria pessoa também. De vez em quando parar e refletir. Como que eu estou indo? Eu estou sendo profissional? A minha postura está condizente com a posição, o posto que eu ocupo? Com as funções que eu exerço? Então, quando a pessoa para e pensa, fica mais fácil de ela ter o retorno. No momento que um chefe, um colega, alguém vem conversar com ela, dá algum toque, alguma coisa, ela já mais ou menos sabe do que se trata. Ela já vai, digamos, ter uma abertura maior para conversar sobre isso. E ninguém nasce Marilene, sabendo, né? quero apimentar um pouquinho aí, né? A gente está falando de postura profissional. E assim, vamos dizer, eu já estou com 43 anos, também o Luciano está com 43, nós somos de uma geração Entregando a meio idade, hein, Fábio? nós somos uma geração meio intermediária, né? Geração X, geração Y ali. Assim, ó, o que eu percebo muito, que o que tem acontecido, talvez, uma postura profissional
que um engenheiro novo ou um operador novo tem, talvez é a postura profissional do momento, né? E a gente que tem já uma certa vivência, que viveu outras experiências, talvez não concorda com aquilo. Eu tenho até tentado mudar a minha cabeça com relação a questão das gerações, né? Como que você enxerga isso? Porque para mim é uma postura minha que assim, ó, eu sei que eu tenho que fazer meu trabalho, faço, não fico ali o tempo inteiro ali conversando com o meu gestor, mostrando que eu estou fazendo, né? Eu sei que eu tenho que fazer, né? E vou lá e executo. Mas hoje você percebe muitas vezes que a nova geração parece que quer mostrar, sabe? Qualquer coisa está indo lá mostrar, e a gente, às vezes, da velha guarda aí, da mais antiga um pouco, acha que, poxa, o cara, por que não vai lá fazer o trabalho dele, tem que ficar o tempo inteiro ali conversando com o gestor, né? Como você enxerga isso? Se ele é novo, que nem você falou, essa geração mais jovem, de repente, para ele é importante chegar e mostrar que ele está fazendo, porque isso traz segurança para ele, de saber que ele está dando os passos certos. Pode ser isso. Mas você comentou uma coisa agora, Fábio, muito importante. Quer dizer, eu sei que eu tenho que fazer o meu trabalho. O que é uma pessoa, um profissional que tem postura? Com chefe ou sem chefe, o trabalho dele ele faz do mesmo jeito. Ele não precisa ter alguém por perto, alguém controlando, tipo, o chefe está aí, gente, vamos trabalhar. Hoje o chefe está fora, vamos passar o dia batendo papo e tomando cafezinho. Não. A pessoa que tem a postura profissional, com chefe ou sem chefe, o trabalho dela ela vai fazer, independentemente de ter alguém vigiando ou não. Porque, o Marilene, eu acho que isso vai de encontro diretamente com o quê? A pessoa, ela assumiu um compromisso. E quando ela assume um compromisso, o que ela tem que fazer? Ela tem que cumprir o compromisso dela. Então, ela parte de uma postura profissional que, não, independe do que esteja acontecendo ao seu redor naquele momento, você tem combinado, você tem uma entrega a fazer, né? E quando a gente fala de postura profissional, eu queria colocar um comentário também, né? Que para ter postura profissional, você precisa ser profissional, você precisa ter conhecimento técnico. É aquilo que você falou, você é ou não é profissional. Eu defino o item profissional como, você tem conhecimento técnico para aquilo? Você pode falar daquilo? Então você assume uma postura porque você tem conhecimento para aquilo. Tem pessoas que procuram transmitir uma postura profissional sem ter a técnica necessária para isso. Então aí você está não sendo o profissional, vamos dizer assim. Você está roubando espaço de quem faz a coisa da forma correta, né? Então acho que é um item interessante, né? E eu ia colocar outra coisa aqui também. O seu comportamento fala muito. E aí vai ao encontro que você comentou, né? O comportamento, estando o seu chefe lá, o seu gerente lá, não importa quem esteja, você sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que entregar, né? Outra coisa que eu anotei aqui, por exemplo, para você uma postura profissional, qual é a sua estratégia? Né? O que você pensa para aquilo? Como vai ser a estratégia da sua carreira, ou como vai ser a sua estratégia para executar uma reunião de negócios? Né? Como eu vou me comportar naquele momento? Então, qual é a estratégia que você está utilizando para que você atinja o seu objetivo de uma forma profissional? Né? Então, são itens, eu acho que trazem reflexão para as pessoas. Né? É muito importante, Luciano, isso que você comentou agora, porque a pessoa, às vezes, do ponto de vista técnico, ela tem uma postura profissional, é um ótimo profissional, só que do ponto de vista comportamental, ele tem os pontos fracos a serem trabalhados. E é exatamente aí que a coisa pega. Por quê? Quando uma pessoa é contratada, ela é contratada pelas suas competências técnicas. E ela, 99% das vezes, ela é dispensada por causa da questão comportamental. Por ter pontos fracos que não foram desenvolvidos, não foram trabalhados e acabou comprometendo o desempenho dela como um todo. Então, realmente, esse ponto é muito importante. E eu acho que tem um comentário que eu queria fazer também. Eu acho que para a postura profissional, você tem um itemzinho que eu carrego comigo. Você fez a leitura do cenário? Você sabe onde você está inserido? Fala assim, para que eu tenha postura profissional, eu preciso saber onde eu estou. Que hora que eu posso falar, que hora que eu posso não falar, né? Eu tenho que entender se o momento da reunião é propício para uma interrupção ou não,
ou que material levar, que dados mostrar. Então, assim, a leitura do cenário, do local que você está, importa muito, né? Eu acho que é uma dica importante, pessoal. Façam a leitura do cenário. Cheguem no local, vejam quem está no local, quem são quais são operadores, se são lideranças, se tem professores ou não, saiba se comportar com naquele local, né? Eu tenho um comentário aí, Marilene, do Fabrício Oliver, né? Mari, isso é importante demais. Pessoas contratadas por currículo e demitidas por comportamento. Exato, tá aparecendo aqui para mim, apareceu o comentário. Exatamente, é bem por aí. É a tal das hard skills e das soft skills, é bem por aí. Vamos lá falar um pouco de outro tópico? Isso, equidade. O que é equidade? Vamos observar a imagem ali. O que está mostrando na primeira imagem? Igualdade. Cada pessoa recebeu uma caixa e as caixas são do mesmo tamanho, ou seja, elas foram tratadas de forma igual. A segunda imagem, equidade. O que é equidade? Tratar de forma justa. Aquele homem ali, que ele é bem alto, ele não precisa de caixa para poder assistir o jogo. O garoto do meio, uma caixa é suficiente para ele. E o menorzinho precisa de 2 caixas. Então, aí é que está a diferença. Então, a importância de ser justo, tratar as pessoas de forma justa. Nem sempre o tratar de forma igual é a solução. E o engraçado é que isso é uma coisa tão fácil de perceber, que eu estava preparando esse material, uma criança de 9 anos, viu as imagens, eu não falei nada, não me falou nada. Nossa, mas esse homem alto não precisa de caixa. Primeira coisa que a criança falou, na primeira imagem. Ele não precisa de caixa, ele é alto. E o pequenininho continua não vendo, mesmo com uma caixa. Quer dizer, a questão de justiça é uma coisa inerente ao ser humano. E é uma coisa importantíssima, tratar de forma justa. Então, as pessoas têm que cuidar para não confundir com aquele conceito, tem que tratar todos de forma igual. Nem sempre o tratar de forma igual é a solução. Isso a gente vê muito na comunicação, por exemplo. Se você é um técnico, é um engenheiro, você vai conversar com outro engenheiro, você vai falar engenheirês, você vai falar tecniquez. Se você vai falar com uma pessoa que não é da área, você vai falar numa linguagem que a pessoa consiga entender. Então, isso é a equidade, é tratar de forma justa. Acho que a imagem ali ilustra bem. A imagem fala, né, por si só, vamos pensar assim, né? Exato. E agora você fez um comentário do seguinte, de ser justo, né? Eu acho que hoje eu exerço uma posição de liderança, né? E se tem uma coisa que nós temos que ser e praticar é ser justos, né? E não adianta só falar. Você tem que exercer aquilo que você fala, tem que cumprir com aquilo que você combina, né? Se você parte do princípio da justiça, de ser justo com as pessoas, seja sempre assim, né? Não seja por apadrinhamento, ou não seja por coleguismo, né? Para que você deixe de ser justo naquele momento porque você gosta ou não gosta de um certo profissional que está ao seu lado. Ali naquele momento é a questão de ser justo, né? Ao você contratar, ao você dispensar, ou você ao dar um feedback, ou até mesmo a receber um feedback, né? Você tem que ser justo com aquilo que você propôs, ou com o que você combinou antes, né? Exato. Justiça sempre, sempre tratar de forma justa. Eu só queria fazer um comentário antes da gente mudar de tópico, né? Assim, porque quando a Marilene mandou a apresentação, né, e eu estava passando, e aí realmente eu entendo isso aí, essa questão de igualdade, equidade, né? Mas eu tentei buscar isso aí para o dia a dia, né? E queria saber a opinião aí da Marilene, né? Se você olhar a segunda imagem aí de equidade, não fazendo essa comparação, igualdade e equidade, mas, por exemplo, quem que é mais fácil cair dos 3 ali? O que está no solo, o que está numa caixa ou o que está em 2 caixas? Eu acredito que o menor que está nas 2 caixas ali, ele tem uma chance maior de cair. Assim, trazendo para o dia a dia, vamos pensar que aqui são 3 profissionais, né? Um que já tem muito mais experiência, um que está ganhando e o outro que começou agora. Não parece que os mais novos, assim, eles querem subir rápido demais e aí não formam uma base sólida
e é mais fácil tropeçar e cair, Marilene? Olhando de outro ângulo a imagem, tá? Estou olhando Sim. agora, fazendo uma outra observação sobre ela. O que você acha nesse sentido, né? Tá? Bom, usando a imagem de exemplo da equidade, eu acho que o homem alto poderia ir para o lado direito do garotinho, porque se o garotinho ameaçar cair, ele está ali. No caso da imagem, é uma saída. Mas nas empresas, né, a pessoa é jovem, entra com aquele ímpeto, com aquele gás todo, quer mostrar resultado, só que existe uma coisa chamada maturidade. E a maturidade, para compreender certas coisas, ela vem com o tempo. É que nem uma fruta, não adianta você querer colher a fruta verde que você não vai conseguir aproveitar aquela fruta. Tudo tem o seu tempo. Então, às vezes, é questão da pessoa receber orientação, receber feedbacks, você é jovem, você está iniciando, você tem um potencial tremendo e tenha as coisas que você precisa aprender ao longo do caminho para ajudar esse profissional a amadurecer. De repente, o amadurecimento dele pode ocorrer um pouco mais rápido, mas é importante ele entender isso, para não acontecer, que nem casos que eu já soube, que tinha um baita de um potencial, atingiu o cargo de liderança, de chefia muito cedo e chegou lá, se deparou com situações que não sabia o que fazer, porque não viveu aquilo. Não tinha maturidade suficiente para enfrentar aquilo. E aí, se não tem uma pessoa ali para suportar ela, né? Acaba caindo, né? Então, muitas vezes a pessoa até tem potencial realmente para subir, mas eu acredito que ela tem que estar cercada ali, às vezes, de pessoas mais maduras ali, né? Para suportar, né? Eu tive essa visão diferente aí, né? Aproveitando aí a igualdade e equidade. Uma visão de segurança você trouxe para cá, Fábio, para a foto. E a Marilene rapidamente achou uma solução para isso. Tá certo. Vamos para o próximo tópico? Comunicação. Comunicação. O que você diz e o que a outra pessoa entende. Comunicação não é só falar, tudo comunica, tudo. Seus gestos, o tom de voz, o olhar, tudo está comunicando. A forma como você está vestido, tudo comunica. Por exemplo, uma pessoa que está de camiseta e calção de banho, o que ele está comunicando? Que ele está indo à praia? Certo? Certo. Uma pessoa que está de terno, gravata e um cravo na lapela, está comunicando o quê? Que vai ser padrinho de casamento? E não precisa dizer uma palavra para isso. Só pela forma como a pessoa se apresenta, ela já está comunicando. E na comunicação, às vezes, o que pega o pessoal é a questão da forma como comunica e não tanto o que comunica. Às vezes a forma, o tom de voz, a outra pessoa que ouviu pode não compreender, pode compreender de uma forma equivocada. Nossa, mas por que a pessoa falou assim comigo? O que será que eu fiz? A pessoa já fica se perguntando com aquele ponto de interrogação enorme na cabeça, querendo saber o que ela fez de errado. Às vezes, a pessoa que, digamos, ouviu algo não muito elegante, ela não fez nada de errado. O problema não está com ela, o problema está na pessoa que comunicou. Ou a pessoa estava de cabeça quente, ou a pessoa estava num momento de muita pressão, de muito estresse, e acabou não se comunicando de uma forma mais adequada. Por isso que é importante a comunicação, em todos os sentidos. Todos os sentidos. O que eu vou falar, para quem que eu vou falar, em que momento que eu vou falar, o que eu quero transmitir, o que vai ser entendido, qual o meu objetivo, o que eu quero que as pessoas entendam com isso que eu tenho para comunicar. Eu acho que você trouxe uma coisa assim, a comunicação requer planejamento, né? Fala assim, para que você comunique bem, você tem que se planejar bem. Então, uma parte da comunicação é essa. Imagina você, se você for fazer uma comunicação para 2, 3 pessoas que estão ao seu redor, é uma coisa. Agora, você vai se comunicar para um público, é diferente, né? Como que você vai se preparar para essa comunicação, né? Então, eu coloquei 2 frases enquanto você foi falar, 2 palavras quando você foi falar. A primeira delas foi essa, se planejar, se preparar para a comunicação. Se for uma comunicação que você tem que fazer verbal, pela distância que você tem com a pessoa, como que você vai se preparar para isso? Imagina as pessoas que precisam se comunicar
né? E através de um rádio, por exemplo, como é que ele vai se comunicar? Qual é a estratégia que você vai usar? Né? Qual os combinados durante a comunicação? Nós não podemos falar num rádio ao mesmo tempo, entendeu? Ou a pessoa vai se comunicar à distância, eu vou fazer por gestos, né? Como é que nós vamos fazer isso, né? Então tem outra coisa na comunicação é checar se a pessoa que está, o seu interlocutor, entendeu aquilo que você quis dizer, né? Então, para você checar isso, faça perguntas, né? Pergunte o que a pessoa entendeu. E faça perguntas, sempre eu digo, faça perguntas abertas, né? Não faça perguntas fechadas só do sim ou do não, né? Então, Aham. traga a pessoa para junto da comunicação, faça ela participar. Porque quando ela participa da comunicação, você descobre se ela entendeu ou não. Você busca nas palavras dela se você entendeu ou não. Né? E outra coisa que eu coloquei é o como, né? Como você vai fazer essa comunicação, né? Para que a pessoa entenda. Você estudou o seu interlocutor? Você sabe quem ele é? Né? Então, muitas vezes você pode se deparar na comunicação com uma. A gente já fez isso, o Fábio já aconteceu comigo, com ele também. A gente está numa apresentação e tem pessoas que naquele momento estão com uma dificuldade de fala. A pessoa não consegue falar para você. E como ela vai se comunicar naquele momento? Está numa apresentação, pode ter uma pessoa que tem dificuldade de comunicação. Né? Como é que você vai fazer para interagir com aquela pessoa? Né? Já aconteceu isso em palestras de a pessoa querer se comunicar, mas naquele momento ela estava sem a voz. Né? E como é que faz? Como é que você vai dar abertura para isso? Né? Então, o que eu acho interessante de comunicação eu sempre faço um teste. Eu me comunico com a pessoa, mas eu checo se a comunicação foi compreendida. Assim, principalmente eu acho que quando você está envolvendo situações, para quem é de fábrica como nós, a gente volta muito a falar de fábrica também, né? Com situações que geram algum risco, né? Como atividade que tenha risco na execução. Então vamos lá, eu comuniquei, nós precisamos executar esse trabalho, né? Desta forma, assim, assim. Passa para mim, qual foi o seu entendimento dessa tarefa? Me faz entender o seu entendimento também, né? Me torna claro isso, né? Então acho que é uma estratégia que o pessoal pode dizer isso. Faça a comunicação e cheque com o seu interlocutor, né? Ô, Luciano, só para complementar aí, para a gente mudar de tópico, né, para cumprir a agenda, é importante que eu vejo do gestor também é entender, né, a forma de cada colaborador ali, como ele conversa, né, porque muitas vezes você tem um puta um potencial ali, mas a pessoa às vezes tem um pouco de dificuldade de comunicação, mas se você se adequar ali, né, àquela pessoa, você vai tirar muito proveito dela, assim, porque às vezes a pessoa, o gestor, é muito fácil, né? Você falar, não consigo entender muito bem o que aquela pessoa está falando, mas às vezes você está perdendo uma chance enorme, uma pessoa que tem uma capacidade enorme, só porque às vezes ela tem uma dificuldade de comunicar, às vezes se apresentar ali na frente. Às vezes você chamar ela numa sala e ela fazer uns desenhos para você, talvez vai sair ali uma super ideia e que pode resolver muitos problemas do dia a dia, tá? Aí, Então a esse gente não pode comentou, ter essa barreira, né? é uma das ferramentas que o líder tem, né, Fábio? Isso aí. Né, o líder tem que saber nas pessoas que ele tem na sua área como ele se comunica com cada uma delas. Qual é a comunicação mais efetiva? Né? Eu estou emitindo uma comunicação, mas como ele está recebendo aquela comunicação? Isso Né? mesmo. Eu acho isso é importante. E um líder precisa conhecer essas pessoas. Né? Uma coisa que ajuda a atrapalhar, pode parecer engraçado colocando assim, ajuda a atrapalhar a comunicação, é que na maioria das vezes, quando a pessoa está comunicando algo, a outra, ao invés de prestar atenção, ela está pensando no que ela vai responder. Vou responder. Então ela já Totalmente. está tentando antecipar uma resposta. E isso prejudica muito a compreensão. Eu tenho, só antes de você mudar, Fábio, tem uma coisa que me veio à cabeça aqui também agora, que é assim, eu tô lendo aqui o que o pessoal está escrevendo no chat, né? E eu tô vendo vários comentários aqui, né? Da Fernanda, do Cláudio de Mauro, que é meu pai, por sinal, tá aqui também. Tem o Diogo, tem o Alexandre Oliveira, o Fábio Oliver, tem bastante gente comentando aqui. O Adriane, que entrou agora também, né? Vou falar assim, normalmente a gente comenta que a comunicação, ela não é cascateada da melhor maneira, né? Assim, então a comunicação que vem de cima, normalmente, ela no meio do caminho ela vai se perdendo com algumas coisas, né? Então como é que ela vai ser efetiva a comunicação? Acho que essa é uma coisa interessante a se pensar. Eu preciso que a comunicação seja efetiva. E para ela vai sair da fala de um alto nível, e como que ela vai chegar ali no operador de área, por exemplo?
qual é a intensidade que você vai colocar naquela comunicação para que ela chegue com a mesma conotação que ela saiu do item superior, né? Eu acho que interessante pensar nessa estratégia também. A comunicação ela tem que chegar para todos, né? Bora lá, mudar de Vamos lá. tópico? Tem bastante coisa ainda para falar nessa live aí. Apresentação pessoal, Marilene. Assunto bom. Fala tudo sem dizer uma só palavra. Apresentação pessoal, a primeira coisa que vem na cabeça é roupa, traje. Não é só isso. Apresentação é cabelo, bem cuidado, lavado, cortado, né? Cuidar com aquele cabelo que dá para fritar um ovo em cima. Unhas bem cortadas, limpas. As roupas limpas, não precisa ser roupa da moda, não precisa ser roupa cara. Roupa adequada para aquilo que você vai fazer. Eu uso novamente aquele exemplo. Imagine alguém que foi convidado para ser padrinho de casamento. A pessoa jamais iria comparecer à cerimônia com calção de banho. Da mesma forma que essa mesma pessoa jamais iria à praia de terno e gravata. Então, quando a gente escolhe uma roupa, tem que pensar: aonde eu vou? O que eu vou fazer? Eu estou indo ao trabalho, eu estou indo numa indústria, eu estou indo numa fábrica, eu estou indo visitar um cliente, o que eu vou fazer? Ou estou indo à praia passear? Eu estou indo ao shopping passear? Porque quando você está no trabalho, você vai visitar uma empresa, uma indústria, você está representando a empresa que você trabalha. Você está ali como profissional. Então, é muito importante, porque você está transmitindo, você está comunicando com a sua apresentação. Então, faz muita diferença. As pessoas não comentam, não falam, mas nos primeiros 5 segundos que uma pessoa olha para alguém, ela já tem uma ideia ou uma opinião a respeito daquela pessoa, mesmo que elas não verbalizem. Em 5 segundos, ela já... Opa, essa pessoa é assim, assim, assado. Pela apresentação pessoal dela. E você falou um comentário, apresentação pessoal também, levando para um outro lado, não só de estética ou de higiene, por exemplo, pessoal, ou de traje, alguma coisa, né? Mas a apresentação pessoal, por exemplo, quando você chega, por exemplo, vou voltar a falar de uma entrevista, por exemplo, como é que você vai se apresentar naquela entrevista? Como você se preparou para falar quem você é, o que você fez, quais os caminhos que você percorreu, qual a estratégia que você tem da sua fala, né? Aquilo mostra muito da sua apresentação pessoal também, né? Eu vou usar que critério de comunicação que nós falamos lá atrás, né? Qual a postura que eu vou adquirir naquele momento, qual a postura que eu vou usar, quais as frases que eu vou usar. Você se preparou para aquilo também, né? Acho que isso completa também a parte de postura aí, né? Exato. Aí é interessante a pessoa que vai passar por uma entrevista, ela fazer uma pesquisa antes. Aonde que vai ser a entrevista? É numa fábrica de biquínis. Bom, fábrica de biquínis, então deve ser um ambiente mais descontraído, tentar descobrir qual é a forma das pessoas se vestirem, de repente algo mais casual. Tudo isso é importante. Ela possibilita ela se apresentar ainda mais de acordo com a linguagem daquela empresa. Eu colocaria mais um item agora, não sei se a Marilene concorda comigo ou não, e o Fábio também. Mas a apresentação pessoal hoje, ela não é só física quando você está. Ela é também hoje, desta forma que estamos fazendo, digital. Então você pode se apresentar, não pessoal, não, a sua apresentação, ela pode ser hoje via um YouTube, ela pode ser hoje via um Instagram, via um Facebook. Então cuidado com o que você esteja postando naquilo que é profissional. Se você quiser ter um local mais descontraído, tenha um segundo Facebook, um LinkedIn diferente. O LinkedIn hoje é uma apresentação profissional. Tem gente que no LinkedIn usa uma foto sem camisa, às vezes, alguma coisa, um traje diferente, ou coloca alguns comentários ali que não deveriam ser para o LinkedIn. Então, aquilo é a sua apresentação. Né? Eu acho que vale a pena tocar nessa era digital que nós estamos. Falando nessa era digital, Luciano, tem pessoas que quando estão em casa, né, e vão participar de um workshop, de uma live, esquecem que tem outras pessoas assistindo. Eu já vi pessoas indo para o banho e esqueceu a câmera do celular aberta, sabe? A pessoa apareceu na câmera só de cueca, passando uma camisa. A pessoa esquece que tem outros assistindo, o outro tomando cerveja direto na garrafa.
outro fumando. Apesar de que você Ou está na dormindo, sua né? casa, você está num momento profissional. Você está Exatamente. interagindo com outras pessoas. Tem que tomar muito cuidado com isso. É a sua imagem, né? Isso É a faz sua parte da sua imagem, imagem. exato. É a sua imagem. Não, vocês não imaginam o constrangimento das outras pessoas, gente. O cidadão de cueca passando a camisa na tábua de passar na frente da câmera. Câmera aberta. Todo mundo vendo. Porque estava em casa. A era digital traz essas pegadinhas para nós. Nós temos que estar cada Traz. vez mais atentos a isso, né? Para Tem que que a estar gente atento. vão acontecer problemas. Como a gente vai sair deles, né? Como é que a gente vai nos proteger para que eles não aconteçam, né? Tem um Exato. Vamos para mais comentário um? aí. Tem um comentário aí, só para a gente mudar de tópico, do Fabrício Oliver, né? Na pandemia, trabalhava de uniforme em casa. Acho que é Ótimo. uma boa postura aí. Ótimo. Eu acho que faz parte da apresentação, né, Fábio? Imagina você vai participar de uma reunião também, alguma coisa, você tem que estar preparado para que aquilo seja presencial ou não, né? Um cliente te chama numa chamada de vídeo, e daí? Exatamente. Bora lá para o Autoimagem. próximo tópico, que eu acho que tem bem correlação com esse último aí, né? A autoimagem. Autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem mental que a pessoa tem dela mesma. Autoimagem não tem a ver com moda, não tem a ver com roupa, não tem a ver com nada disso. É imagem mental que a pessoa tem de si mesma. E o que a sua autoimagem transmite? As pessoas percebem as outras por aquilo que a pessoa se vê dela mesma. Ou vamos simplificar a coisa. A pessoa que se vê como uma pessoa vencedora, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que está sempre lutando pelos seus objetivos, os outros que convivem com ela no dia a dia percebem isso. Aquela pessoa é uma pessoa comprometida, uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que está sempre ali, não deu certo desse jeito, vamos lá, vamos fazer do outro. Isso é transmitido, e de forma inconsciente. Da mesma forma que a pessoa que se julga um fracasso, que acha que nada do que eu faço dá certo, eu não consigo, não presto para nada mesmo, os outros também têm essa percepção. E muitas vezes isso é falso. Isso é muito comum em relação à matemática, né? Tem muita gente que diz, eu sou um desastre em matemática. Não adianta nem eu querer fazer a prova, porque minha nota vai ser horrível. O que vai acontecer? Ele vai tirar uma nota baixa e vai dizer, tá vendo? Eu falei. A prova comprovou a autoimagem que a pessoa tem de si mesma. Então, isso influencia demais na percepção que os outros têm da gente. Marilene, qual seria a sua estratégia para que essa autoimagem fosse revertida para uma pessoa que está vendo de forma negativa? Eu tenho uma autoimagem negativa sobre algum tema pessoal. Como é que eu faço uma reversão disso? Só antes de você responder, pessoal, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Eu estou anotando aqui para a gente tentar depois no finalzinho respondê-las, tá? Para cumprir na agenda nossa aqui. Vai lá, Marilene. Eu até coloquei um aí, Luciano, do Cláudio Antônio de Mauro. Como o entrevistador reage quando o entrevistado se apresenta com tatuagem e piercing? Qual a opinião de vocês? Mas para responder depois dessa pergunta sua. A primeira coisa que a pessoa tem que parar e pensar é se aquilo que ela acha dela mesma, a autoimagem negativa que ela tem dela mesma, que é o resultado de experiências que ela vivenciou, de situações que ela viveu desde de criança, é verdade? Ou aquilo é uma autoimagem ilusória, aquilo não é verdade? A primeira coisa que tem que fazer isso. Aí, você disse que você é um desastre em matemática, mas será? Por que você acha isso? Eu nunca consegui tirar uma nota boa numa prova. Que muitas vezes a pessoa, ela reforça uma autoimagem negativa porque ela criou aquele hábito. É muito mais fácil você cultivar o negativo do que tentar mudar para o positivo. A gente está habituado, o nosso cérebro é preguiçoso, ele vai sempre pelo mais fácil. O que é o mais fácil? Deixar a coisa do jeito que está. Sou um desastre em matemática? Deixa para lá, fazer o quê? Não vou mudar mesmo? Vou me interessar por outra área. Então, eu acho que uma parte da sua resposta seria se autoconhecer, né? Exato. Fazer uma reflexão sobre por que eu estou me vendo daquela forma, né? Por que eu me vejo daquela maneira. Entendeu? Procurar entender isso, né? E às vezes, um conselho que a gente dá, às vezes, é procurar ajuda também, né? Se você tem uma autoimagem muito negativa,
né, sobre você mesmo e você não está conseguindo mudar, procura ajuda. Com Se abra com certeza. alguém, procura ajuda médica, alguma coisa, para que você consiga reverter isso, né? Com Existem certeza. profissionais no mercado, inúmeros profissionais que fazem isso para nos ajudar, né? Com certeza. Ô Fábio, eu acho que no final a gente responde a algumas Pode ser. perguntas, né? Pode ser? Pode ser? Podemos, até pelo tempo, podemos mudar aí de tópico aí? Podemos. Vamos lá. Outro tópico importante aí, controle emocional, né? Que cada Controle dia a gente tem vivido aí momentos muito estressantes, né? Por busca de resultados melhores, né? Então, assim, a gente que trabalha na indústria, Marilene, cada dia você é desafiado a buscar o máximo de produção, né? Buscar o limite dos equipamentos e, é claro, né? Você acaba buscando também o limite do ser humano que administra tudo isso aí. E é claro que a máquina não tem controle emocional, né? Precisa de manutenção. Mas o ser humano aí precisa ter um controle emocional muito grande, na atualidade principalmente, né? Por causa desses desafios aí que são impostos aí para a gente aí. Vamos lá, bora lá. Exatamente. Nós, como seres humanos, né? Nós estamos sujeitos a altos e baixos emocionais. Não é todo dia que a gente está bem, não é todo dia que a gente está para cima. E é aquela história: ou você controla as suas emoções, ou elas te controlam. Quantas vezes a pessoa tem um rompante de raiva, aqueles 5 minutos, depois que passa, nossa, eu não precisava ter falado aquilo, né? Eu não precisava ter agido daquela forma. Aí que a pessoa para refletir. Puxa, mas por que eu falei assim com aquela pessoa? Eu não precisava. A pessoa não tinha nada a ver com o que aconteceu. Aí que entra o controle emocional, realmente. E uma coisa que eu costumo fazer, vou contar agora uma experiência minha. Quando eu não tô legal, quando eu tô com a cabeça fervendo, que aconteceu alguma coisa errada, o que eu explico para as pessoas que eu convivo, que eu trabalho? Eu digo assim, gente, se algum dia eu passar por vocês, eu não dizer nem bom dia, não olhar, não liguem. Não é nada com vocês, não é nada que vocês fizeram. Eu tô com a cabeça fervendo, eu preciso ficar sozinha para refletir. Tá? Então, por favor, não levem para o lado pessoal. Então, as pessoas já sabem. Eu prefiro ficar quieta no meu canto para esfriar a cabeça do que correr o risco da trovoada desabar em cima de quem não tem nada a ver com a história. Então, digamos, é uma forma que eu lido com o problema. Eu acho que dos 10 itens que nós vamos falar, esse acaba sendo um dos mais importantes, né? A gente já citou alguns lá atrás que são muito importantes também, mas o controle emocional, e eu digo para você que eu demorei muito para adquirir isso, viu? Não foi fácil. Controle emocional é uma coisa que você pratica, né? Tem formas de se aprender a fazer isso também. Não acha que você vai aprender sozinho, não. Você pode praticar. Tem ciência sobre isso, né? Tem pessoas que ensinam sobre isso também, né? Controle emocional não é fácil. Eu vivi muitas dificuldades na vida, não foi fácil. Algumas vezes minha esposa me falava que eu virava o Hulk às vezes. Eu falava assim, Luciano, de repente você se transforma com algumas coisas, né? Mas eu falo assim, mas é por isso, porque o controle emocional, eu estou deixando que algo passe por cima do meu controle emocional, né? Então eu não estou exercendo ele agora, né? E daí eu vou falar assim, algumas dicas que eu acho para controle emocional pessoal, e funciona. Quando a pessoa estiver falando alguma coisa que você não gosta, não precisa responder. Calma, tenha calma. Se você quiser interromper a pessoa para responder, ali já mostra que está faltando controle emocional. Entendeu? Ali já mostra que você pode passar do limite naquele momento da resposta. Então tenha calma, pense, né? Faça combinados consigo mesmo. Eu não vou responder agora, porque muitas vezes a gente cai nessas armadilhas. Tem gente que quer, a gente sabe como ficar, né? Ou alguém jogando futebol, por exemplo, ou exercendo um trabalho profissional, qualquer coisa que seja profissional também, futebol mas dentro de uma indústria, cuidado, né? Que essas armadilhas existem. Se você faz uma armadilhazinha para você, você tem que ter controle naquele momento. Né? Você tem que mostrar que você tem um controle sobre si. Ter os combinados é importante. Eu mesmo tenho combinados com o meu time, tenho combinado com amigos de reunião. Em reunião das 9 da manhã, por exemplo, a gente faz só com diretoria. E com aquela reunião de diretoria, quando a gente percebe que alguém vai passar um pouco do limite, quem está do lado já, opa,
dá uma apertadinha na perna do cara, ou dá um olhar diferente para ele, vamos dizendo, calma, é o toque que você dá para a pessoa para que ela respire naquele momento e volte, né, com o controle emocional, porque às vezes a resposta sai sem filtro nenhum, né? Então tome muito cuidado com isso, né? Só, Uma, só para a gente complementar e mudar para o próximo tópico, vocês não acham que hoje está cheio de mimimi para muitas coisas, né? Eu acho que as pessoas têm levado muito, muito a sério, talvez, né, algumas situações, e acaba tendo todos esses descontroles emocionais aí. E tem coisa que não precisa ter controle, né? É descontrole, né? Aconteceu o Fábio, problema, né? Né? eu acho que você tem razão em partes. Assim, tem muito mimimi hoje em dia, assim, que a pessoa vai lá e É, se fala mais do que deve, mas tem muitas pessoas também que estão vivendo um momento muito difícil na vida, né? No momento da pandemia, por exemplo, eu acho que foi um momento bem difícil de controle emocional, né? As pessoas se redescobriram, tendo que ficar dentro de casa, tendo que buscar, tá dentro de casa com a família dentro de casa, né? Tendo que ter normalmente a gente passa muito tempo fora de casa, né? Então quando a gente volta sim. para casa, você ali tem, você vai lá, tenho meia hora, tenho uma hora, tenho 5 horas aqui dentro da minha casa, mas quando você está na pandemia, você estava às 24 horas dentro de casa, né? Então ali era uma forma de entender que algumas pessoas passam por momentos diferentes também e que ela está reagindo daquilo porque tem um problema, né? E cabe a nós que estamos enxergando de forma diferente ajudá-la, né? A conter as emoções, né? Com certeza, Luciano. Bora lá então falar de disciplina? disciplina, trabalho de formiguinha. Tá? Por exemplo, todo mundo sabe que é importante tomar 2 litros de água todo dia, certo? Vamos Certo. supor que alguém ficou 2 dias sem tomar água, esqueceu de tomar. Aí no terceiro dia, ela resolve tomar os 2 litros daquele dia, mais os 4 dos 2 dias anteriores, 6 litros de água. Será que vai funcionar? Primeiro, eu não sei dizer se seria humanamente possível uma pessoa beber 6 litros de água num dia. Segundo, não é assim que funciona. Disciplina é trabalho de formiguinha. Se você tem que beber os 2 litros de água todo dia, é 2 litros todo dia. Não adianta você no terceiro dia querer beber 6. Uma explicação que eu acho muito bacana sobre disciplina. O que seria disciplina? Disciplina é você fazer o que você não está afim, quando você não está afim, para ter o resultado que você está muito afim. É isso aí. Ótima Isso que é definição. disciplina. Por exemplo, vou me usar como exemplo. Estou querendo eliminar uns quilinhos. Quero deixar de comer o que eu gosto? Não. Quero fazer exercício? Não. Quero voltar a entrar nas minhas roupas lindas que estão lá no guarda-roupa, fazendo careta para mim? Claro que eu quero. Só que para isso eu tenho que ter disciplina. Aí é aquela questão do preço e do prêmio. Qual é o prêmio que eu quero? O preço vale a pena? É o trabalho de formiguinha, para ter aquele resultado que eu estou muito afim de ter. Eu concordo plenamente com esse item, disciplina. Eu sou um fã dessa palavra, tá? Eu acho que para que você conquiste as coisas, tem que ter disciplina. Tem que ter a estratégia, eu sempre comento essa palavra, estratégia tem que ter planejamento. E depois você tem que ter a disciplina em cumprir aquilo que você escreveu, aquilo que você combinou com as pessoas, aquela estratégia que você desenhou. Senão você não chega em lugar nenhum. Não adianta. A gente comenta, né? Eu e o Fábio dentro da indústria, né? Se você tiver disciplina e rigor no que você faz com foco, vai dar certo. Não tem o que você não coloque energia, não coloque atitude, ação com a disciplina correta que não melhore. Não tem coisa. Tudo vai progredir. Principalmente quando a gente fala, eu acho que quando a gente fala tem disciplina para atletas, né, para atingir resultados, né, tem disciplina para nós que vivemos dentro da indústria para também atingir alguns resultados, né, que nós temos. Então, eu percebo com o Fábio lá, tudo que a gente se predispõe a fazer e cumpre com a disciplina necessária acontece. Entendeu? Então, eu acho que tem uma coisa que eu vou comentar aqui também, que a disciplina não é para quem é bom ou para quem não é bom. A disciplina é para todos, né? Então você tem que ter disciplina a todo momento.
Não é porque você não está entregando resultado agora que você tem que ter disciplina. Ou não é porque o resultado está aparecendo que eu posso interromper a disciplina que eu tenho. Você precisa de constância. Isso precisa existir sempre. Isso é um aprendizado, né? Disciplina é para todos. Não é só para quem está querendo conquistar algo. É para o campeão também, para que ele se mantenha lá em cima, né? Com Exato. certeza, Luciano. Bora lá falar boas maneiras. Já estamos aí, são os 10 passos, já estamos no nono. Bora lá, Marilena. Boas maneiras, o princípio da elegância. Se eu não me engano, acho que até alguém fez algum comentário sobre isso. Quando você junta a imagem, né, a roupa adequada, o cabelo bem cuidado, a postura profissional, mais as boas maneiras no lidar com as pessoas, nos gestos, ótimo, fechou o pacote. Fechou o pacote. Você tem um profissional, uma pessoa completa, pode-se dizer assim. Né? Não tem muito o que acrescentar. É a elegância, o dizer o bom dia não só para o presidente, mas para o porteiro, para a tia do cafezinho também, né? Tendo essas boas maneiras aí, eu já ganhei bastante biscoito doce, viu, Marilene? Com as moças da limpeza. As boas maneiras é a educação, é o berço também, né? E É aquilo que educação vem, se né? traz de casa. São seus valores, né, que você pratica, né? Isso é boa maneira. O Fábio me conhece bem, a gente trabalha juntos ali, né? Todo dia que eu entro na fábrica, desde a primeira pessoa que eu encontro na portaria até chegar no meu escritório, eu cumprimento a todos. Cumprimento a todos. Faço questão de estar próximo a todos eles. Às vezes você está numa emergência, é diferente. Oi, 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 alguma coisa assim. Mas normalmente a rotina nossa não é feita de emergência. Então você vai até a pessoa, cumprimenta, conversa. E eu acho que as boas maneiras, elas abrem portas. Abrem muitas portas, né? E também faz com que você conheça a pessoa que está do outro lado. Nós, como liderança, vamos pensar assim, a gente falando um oi, estando próximo da pessoa, você entende se ela está no bom momento dela também. Isso para nós, pensando em segurança, também é muito bom. Então, você aplicar as boas maneiras faz com que você também ajude a outra pessoa. Eu acho que abra as portas para que ela converse com você. Quantas vezes a gente já, cumprimentando alguém, estando próximo de alguém, já conseguiu ajudar a pessoa que está passando por uma dificuldade? Ou até mesmo trazer uma pessoa para trabalhar dentro da fábrica com a gente, para que a gente pudesse tirar a pessoa daquele sufoco que tinha. Simplesmente por um bom dia, por cumprimentar a pessoa. O Fábio já fez isso, o Fábio lembra disso. O Fábio tinha uma coisa positiva nele, também tem até hoje, né? De que toda vez que ele ia no refeitório, normalmente a gente põe a bandeja em cima para entregar a bandeja ali, coloca os talheres na parte de baixo. O Fábio olha no olho da pessoa que está do outro lado ali, recolhendo ali, e fala: e aí, como é que você está? Boa tarde, muito obrigado. E se o Fábio lembrar bem, nós contratamos uma pessoa dessa, né, meu Fábio? Que estava daquele outro lado, né? Tá lembrado disso? Sim, sim. Então foi para ele Isso praticar as boas maneiras, a estar pessoa sempre atento me às pessoas. cumprimentava. Pode falar, Fábio. Você se cortou aí agora. Mas que travou deu uma falhada, deu uma travadinha, Luciano. Voltou. Mas isso que você falou foi verdade, né? Sempre entregava a bandeja ali, cumprimentava. E num dia da entrevista eu falei, eu conheço essa pessoa de algum lugar, né? E aí eu lembrei dela, né? Importante dele retribuir a conversa, né? Me cumprimentar também fez eu lembrar dele durante a entrevista, né? Isso aí. Mas beleza, podemos ir para o 10º passo? Podemos. Lifelong learning. Que bicho é isso? Significa aprendizado contínuo. O que as pessoas já entenderam e algumas estão começando a entender? Que o ser humano está sempre aprendendo. Nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, estamos sempre aprendendo. Acabou aquela ideia de, fiz uma faculdade, pronto, acabou. Não preciso mais estudar, já estou formado. Você está sempre aprendendo, porque o mundo está sempre mudando, está sempre se atualizando. Hoje em dia, para vocês fazerem uma ideia, uma criança de em torno de 8 a 10 anos de idade, ela já recebeu mais informações
do que o imperador de Roma durante toda a vida dele. Então, muda com muita rapidez o mundo. Então, é importante você estar sempre aprendendo. E eu acho que uma das coisas que a gente comentou aqui é o tal do controle emocional, né? Que é o que as pessoas estão aprendendo a lidar. Então, a gente está sempre aprendendo. A vida é um aprendizado contínuo. Não tem como você parar, como você estacionar o tempo e o espaço. É importante isso. Algumas pessoas já entenderam, já se conscientizaram. Outras, né? Ainda não. Mas, devagarinho, chegam lá. Eu acho que vocês me escutam bem? A Ju passou aqui do meu lado. Sim. Agora sim, né? Porque a Ju falou que tava cortando a minha voz aqui. Obrigado, esposa. Tá me ajudando aí também, do outro lado ali, né? Eu acho que o aprendizado contínuo que nós estamos falando, né? Hoje existem várias maneiras de aprender, né? Então nós temos que estar conectados em cada uma delas, né? Tem a maneira de aprender, que o Fábio comentou, tem a maneira de aprender a moda antiga, né, que eu acho que foi muito válida naquele momento, que é, poxa, pega um fluxograma, né, Fábio, vai na área, faz uma avaliação, vai para os livros também, estudar, né, aprende com o professor em sala de aula, né, e agora o aprendizado também mudou um pouco, né, é um aprendizado digital, né, que você faz um aprendizado à distância, que você vai na área, por exemplo, com o operador, ele está com o celular na mão, fazendo, e isso naquele momento não é errado, ele não tá nas redes sociais naquele momento, ele está usando a ferramenta que ele tem para aprender algo na área também, entendeu? Para que ele use as ferramentas mudaram hoje em dia, né? Eu tenho acesso à informação de forma diferente hoje, muito mais rápida. Eu aprendo pelo LinkedIn, eu aprendo pelo YouTube, eu aprendo pelo Google, né? Então a gente tem que estar aberto a entender que isso existe de forma diferente também. Não é só aquele aprendizado em livro, sentado atrás da mesa também, como a gente já fez diferente. Foi no passado, né? E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, o aprendizado contínuo, eu na vida aprendi muito valorizando os erros. Tá? Então eu acho que quando a gente erra, é uma maneira doída de aprender. Não vou dizer que é uma maneira fácil, não. É uma maneira que incomoda, né? Mas eu vou dizer que é a maneira com que eu mais aprendi, né? E para continuar aprendendo dessa forma, eu não quero errar para aprender, né? Mas eu quero ver o que os outros erraram para que eu não cometa esse erro. Então eu acho que isso tem que ser pensado, né? Hoje em fábricas de celulose de papel que a gente trabalha, a comunicação entre as fábricas tem profissionais que trabalham em todas elas. Cada um conhece uns 10 que trabalham em outra fábrica. Então dá uma ligadinha para ele. Já ouviu falar em análise falha, por exemplo? Cadê a análise falha que você tem lá? Traz para mim aqui, vamos ler juntos. Será que isso pode acontecer aqui também? Então, isso é um aprendizado contínuo. Aprender com os erros, eu acho que faz com que você lá na frente acerte mais. Não só acerte mais lá na frente, Luciano, como economize tempo, né? Você não precisa cometer aqueles erros que alguém já cometeu. Algumas pessoas podem estar se perguntando, tá, e qual a melhor maneira de aprender? A melhor maneira de aprender é aquela que funciona para você. É isso que você tem que descobrir. Se é os meios tradicionais ou os meios digitais que estão aí hoje à nossa disposição. Tem um comentário de um grande amigo nosso aqui também, do Álvaro Costa, né? Boa noite, Álvaro. Prazer estar contigo aqui também, viu? Ele coloca aqui, aprendizado se faz também pelo erro, né? Vendo os outros errando ou pela leitura. Então, ler é o caminho menos doloroso. Olha o comentário que o Álvaro faz. Então, quando você está lendo o que os outros viveram, você está aprendendo para que não aconteça com você também. Isso economiza tempo, economiza dinheiro, e te dá tempo para viver também outras coisas que você não estaria vivendo caso não tenha aprendido naquele momento, né? Muito interessante. Mais um detalhe que tem a ver com esse comentário do Álvaro. Bom, eu, como apaixonada por livros, né, ler também ajuda muito na comunicação. Quanto mais uma pessoa lê, melhor ela se comunica, porque ela amplia vocabulário, ela conversa de uma maneira mais fácil, mais fluida. Ajuda em tudo. Aprendizado, no lazer. E o Fabrício também aqui, olha, ele faz outro comentário, né? Ele fala, sabe como é que aprende bastante aqui? Resumindo a frase dele, perguntando, né? Perguntando se aprende, né? Então eu acho que é super simples o que ele colocou aqui, mas é muito verdadeiro, né? Pergunta, você não sabe, pergunta, entendeu? É a forma mais fácil de aprender. Saiba para quem vai perguntar também, né? Mas pergunte, né?
Só complementar essa questão de aprendizado, né? Eu sou até suspeito de falar, porque eu sempre estou em constante aprendizado, leitura, né? Eu adoro ler, tem muito material. Mas um dia, né, numa fábrica que eu trabalhei, andando na área com o operador, e aí a gente precisava encontrar uma válvula, né? E aí fui com ele, ele pegou o celular, abriu o fluxograma ali e olhou pelo celular, né? Eu meio que tomei um susto, né? Porque assim, a gente da moda antiga, você gravava tudo de cabeça, né? Você sabia a localização de tudo, né? E hoje a pessoa usa a tecnologia aí para ajudar, né, nesse aprendizado, a facilitar, até porque hoje as fábricas são muito grandes, né? Então a pessoa precisa ter realmente esse recurso tecnológico aí para ajudar ele no aprendizado, e funcionou, naquele dia funcionou, ele chegou na válvula onde é que ele queria, mas eu confesso para vocês que eu falei, nossa, mas que aprendizado é esse, né? O operador já deveria saber de cabeça onde é que estão os equipamentos, né? Mas hoje, pelo tamanho das fábricas, às vezes é impossível, né? Você saber a localização de tudo, né? Porque às vezes você passa tempo sem um determinado local, né? Mas com relação ao aprendizado, eu sou suspeito a falar, viu, Marilene? Porque eu gosto muito de estudar, tem muitos livros aí, né, Luciane? E a gente tem contribuído muito aí, passando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu de alguns livros aí, tá bom? Isso Esse é aí. o comentário. E aí, até por causa de questão de tempo aí se a Marilene quiser fazer aí um resumo, né, até em respeito ao pessoal aí, nós combinamos fazer em 1 hora, como começou 5 minutos depois, vamos lá. Então, a minha ideia para esse bate-papo era pegar alguns tópicos, né, que são importantes para que a pessoa seja bem-sucedida: pontualidade, a postura profissional, a equidade, a comunicação, a apresentação pessoal, a autoimagem, controle emocional, que se fala bastante hoje em dia, disciplina, as boas maneiras e o aprendizado contínuo. Algumas coisas, como a gente observou, interferem na outra, está ligada com a outra. E quando você junta tudo, você tem ótimos profissionais. Não só ótimos profissionais, mas ótimos seres humanos também. Que não tem como você separar, né? Marilene, eu queria deixar algumas frases aqui, algum pensamento para o pessoal também, aproveitando nesse resumo que você colocou, né? E a gente falou, para ser um profissional bem-sucedido, né? O que mais que a gente precisa, além de tudo isso que nós vimos aqui, né? São 10 itens, né? Que nós vimos aqui que nos fazem refletir sobre um profissional bem-sucedido, né? E eu colocaria uma coisa aqui que talvez eu não sei onde ela caberia aqui, mas eu colocaria assim, ó. E eu anotei aqui para lá no começo, no planejamento que eu fiz aqui, né? De colocar estar preparado para avalanches. Entendeu? Talvez ele entre no controle emocional, ou na disciplina, né? Depois a gente pode ver na postura profissional. Mas você já parou para pensar que você tem que estar preparado para avalanche? E eu vou tentar traduzir a palavra. Fala avalanche, eu coloco entre aspas, tá? Assim, o que é uma avalanche? Será que uma avalanche não é perder o emprego, por exemplo? Será que você está preparado para isso? Será que você está preparado para sofrer um acidente? Assim, será que, eu acho que ninguém está preparado para isso, né? Mas será que você tem um controle ou você já viveu um momento muito ruim e que você precisa sair disso? Como você vai sair disso? Então, para que você seja bem-sucedido, pensa um pouquinho nisso. Qual é a avalanche que eu corro o risco de passar? Por exemplo, vou imaginar coisas que aconteceram na nossa vida que nós já vimos em jornais, em revistas, alguma coisa. Estou dentro de uma indústria, me rompe uma barragem, entendeu? Eu vou, como profissional responsável por aquilo, isso é uma avalanche na minha vida, isso vai me derrubar, isso vai me levar junto. Como que eu vou reagir a isso? Como eu vou contornar a situação? Qual a estratégia que você tem pensada para isso? Qual a estratégia que você tem pensada para por um dia muito ruim que você tenha na fábrica? Para uma perda de algum profissional que trabalha contigo? Né? Por uma entrega de resultado muito, mas muito ruim também. Entendeu? Então, eu acho que essa reflexão vale, né? Esteja preparado para avalanches. Elas vão acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos passar por várias na vida. Então, fica o recado pessoal aqui. Pense nisso. Como você vai reagir a cada avalanche que vai acontecer na sua vida? Ou pessoal ou profissional. Aqui nós estamos falando mais do profissional, né? Então, pense nas coisas que podem dar errado na sua vida, ou que pode, esteja preparado para elas. Faça, né? A sua autorreflexão aí, esteja preparado para isso. Outra coisa que eu coloco aqui é que a gente tem assim, nós temos
às vezes a gente não percebe isso, mas nós temos muito poder nas mãos, né? Seja você um operador, ou seja você um engenheiro, um gerente, um professor, você tem muitos poderes na mão. E daí eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, né? E eu vou ler aqui pro pessoal, né? Que eu coloco assim, que o poder que temos nas mãos é para incentivar, é para influenciar e para motivar as pessoas, a ideia dessas pessoas e os projetos dessas pessoas. Então eu vou ler de novo aqui para o pessoal, que é uma frase que eu carrego comigo. O poder que nós temos nas mãos é para incentivar, influenciar e motivar as pessoas, as ideias e os projetos. Entendeu? Então, para que você seja bem-sucedido, não é só você ser bem-sucedido como profissional, é as pessoas que estão ao seu redor também sejam bem-sucedidas, né? Então influencie essas pessoas, motive essas pessoas também. Então fica mais uma reflexão. E a reflexão que eu vou deixar segue na sequência do que o Luciano acabou de dizer. Sempre se pergunte: como eu posso melhorar? No que eu posso melhorar? E quem que pode me ajudar a melhorar? Sempre faça essas 3 perguntas para você. E no caso da avalanche, tá? Eu sugiro fazer aquela brincadeira: o que eu faria se? Ah, avalanche, por exemplo, perdeu o emprego. O que eu faria se eu perdesse o emprego? Faça essa brincadeira do que eu faria se. É interessante isso, esse tipo de reflexão. Para quando chegar a avalanche, você está mais preparado. Essa mensagem que eu deixei aí, do primeiro passo é o mais difícil, né? First step is the hardest. Tem a ver com a disciplina. O mais difícil é você dar o primeiro passo para sair do lugar. O primeiro passo ele faz você sair de onde você está. Né? Você ainda está um pouco longe do teu objetivo, mas você já saiu do lugar. E realmente é o mais difícil. Qualquer coisa que você tenta, um regime, academia, um curso, qualquer coisa. O primeiro passo parece que aquele é assim, mais difícil, quase impossível de dar. Mas depois que você deu o primeiro, deu o segundo, vai embora. Sabe como é que eu completo esse insight seu de dar o primeiro passo? É o seguinte: quando você tem, faça uma pergunta para você mesmo. Você tem um objetivo ou você tem uma causa? Se você tem um objetivo, agora não, se você tem uma causa, você move montanhas para conseguir aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo que é me formar, né, se é conquistar meu curso superior, não tem nada que pode te parar. É uma causa que você tem ali agora. O objetivo é uma coisa, eu estou querendo separar isso. O objetivo é uma coisa. Eu quero um dia, eu tenho um objetivo de conquistar uma formação superior. Agora não, eu tenho uma causa. A causa vai fazer com que você não saia no sábado à noite para que você estude, vai fazer que você tenha disciplina em começar no horário as suas coisas e terminar no horário, que você estude mais. Então, quando você para pensar, eu tenho um objetivo, eu tenho uma causa. Se for um objetivo, talvez você tenha dificuldade de cumprir. Agora, se for uma causa, você vai passar por cima de tudo e você vai chegar lá. Então, para dar o primeiro passo, transforme qualquer coisa numa causa. Muito bem, okay, Fábio. Obrigado aí, Luciano. Obrigado. Deixa eu só ir para o último slide aqui, Marilene. Fique à vontade aí para fazer as considerações finais, até para a gente cumprir o horário, que já passou um pouquinho. Bom, pessoal, aí tem o meu contato, vocês podem me encontrar também no LinkedIn. Talvez alguns já façam parte da minha rede lá no LinkedIn. Quem ainda não fizer, será um prazer contactar e conhecer vocês. Estamos aí. Dúvidas, troca de conhecimento, vamos conversando, vamos trocando figurinha. Fiquem à vontade para entrar em contato. E futuramente podemos combinar outros bate-papos. Vamos falar novamente. Com certeza. Eu vou pedir desculpa para o pessoal que a gente não vai conseguir responder algumas perguntas, porque a gente está com 17 minutos de atraso. A gente falou em disciplina também, né? Vamos cumprir as coisas aqui também, né? E aí a gente procura responder isso para vocês ao longo da semana aí, com os comentários através do LinkedIn, ou do Instagram, ou do Facebook. A gente faz alguns comentários sobre isso também, tá bom? Marlene, muito obrigado, muito agradecido. Essa é uma iniciativa que surgiu do Fábio, né? O Fábio promoveu isso também. A gente já fez alguns podcasts profissionais, assim, falando da nossa área realmente, né? E aqui
aqui a gente quis falar um pouquinho mais sobre o profissional, né? Nós temos ideias de fazer isso uma vez por semana, né, Fábio? Conversar com outras pessoas. Aqui no nosso chat aqui apareceram várias pessoas que eu gostaria de conversar. Então se preparem para ser convidados também para um bate-papo, viu? Isso aí. Mariane, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Você tenha sucesso aí, continua tendo muito sucesso na sua carreira, tá bom? Eu que agradeço o convite. Obrigado, pessoal. E com isso aí encerramos essa primeira live aí. E nos vemos aí na próxima live aí, Luciano. Com o nosso pessoal aí de sempre aí. Até Obrigado, mais, viu, pessoal. gente? Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Vou encerrar aqui a transmissão. Boa noite.